telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com o neurocirurgião, Dr. Renato Andrade Chaves. Já está aparecendo aí no seu vídeo. Está aí o Dr. Renato. Dr. Renato, tudo bem? Vamos falar do aneurisma cerebral, né, que é uma dilatação, né, doutor? Num dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o nosso cérebro, né? Quando isso acontece, aí parte, né, dilatada, geralmente ela apresenta uma parede fina e por isso existe um elevado risco, né, de romper. Quando o aneurisma cerebral rompe, ele provoca, né, um AVC. Se o senhor me corrija se eu tivesse errado, né? Ele provoca um AVC hemorrágico, né? Que pode ser aí mais ou menos grave, né? Isso é que eu queria saber, o que é mais ou menos grave, né? De acordo com o tamanho do sangramento. Eu estou aqui com o doutor Renato, né, que vai explicar para a gente agora o que leva, o que acontece, né, qual é a causa do aneurisma cerebral. Primeiramente, a gente tem que saber que o aneurisma é uma dilatação da artéria, que você tem uma fragilidade do vaso, e a pressão batendo diretamente nesse vaso frágil faz com que ele se rompa, tá? Inicialmente, você tendo os aneurismas maiores, você tem uma fragilidade muito maior da artéria. Então, os aneurismas entre 5 milímetros e 2,5 centímetros, eles são muito mais predispostos a rupturas. Os aneurismas gigantes, eles maiores que 2,5 centímetros, eles seguem um fluxo um pouco diferente, porque ele não rompe tanto. E eles geralmente não são saculares, eles geralmente são fusiformes e são de carótida. Então, basicamente, esses aneurismas eles estão protegidos por outras estruturas, como uma dura mater no seio cavernoso. Então, o que faz com que tenha um alto risco de ruptura, inicialmente a pressão que você tem batendo na parede do vaso, então a hipertensão, tá? O tabagismo é muito implicado na ruptura do aneurisma, porque ele faz com que a parede do vaso fique mais fina, você perde o colágeno, tá? E o tamanho do aneurisma. Doutor Renato, quais são os principais sintomas? Os principais sintomas, inicialmente, são a dor de cabeça, tá? Então você tem uma dor de cabeça que chama dor de cabeça em trovão, que é uma dor de cabeça nunca antes sentida. Essa dor de cabeça é uma cefaleia sentinela e é pré-ruptura aneurismática. Quando você rompe o aneurisma, você acaba tendo um sintoma de derrame. Então, basicamente, você tem uma compressão neurológica e tem uma falha no sistema motor ou sensitivo. Então, várias vezes, dependendo da localização do aneurisma, se for aneurisma de comunicante posterior, você tem a queda do olho, tá? Então, a ptose palpebral, do mesmo lado da ruptura do aneurisma. Se a quantidade de sangue for muito grande, você tem a diminuição do nível de consciência, o paciente pode entrar até em coma, e o local em que deixa de ser irrigado o cérebro, ele tem um derrame. Então, basicamente, você vai ter perda de sensibilidade e perda de motricidade. Mas tem outros... Esses são os principais sintomas. Mas tem outros problemas aí que podem causar sintomas semelhantes? Tem o próprio derrame, porque o derrame tem que se entender que o aneurisma é caracterizado como um derrame. É uma falha numa artéria e essa artéria ela vai se romper. Existem outros derrames que são os AVCs hemorrágicos de outras causas, às vezes fragilidade capilar ou então doenças como amiloidose ou então às vezes mesmo hipertensão, que você tem a ruptura dos vasos, não são aneurismas, mas que eles causam hemorragias. O AVC isquêmico, né, que é o derrame, mas por falta de sangue, pode causar os mesmos sintomas, mas a causa é diferente. Tem que se ver que quando tem aneurisma, o que se faz é clipar o aneurisma, porque ele tem uma chance muito grande de ressangrar. Se você tem um buraco na artéria, a chance de ressangrar é muito grande.
E em termos de comparação do aneurisma, né? Existe, como eu disse agora, o mais complicado, o aneurisma mais leve, eu digo assim, você tem, ou não? Ou tem alguma diferença? Sim, os aneurismas, na verdade, assim, o aneurisma, você pode descobrir um aneurisma, você pode descobrir um aneurisma sem que ele tenha dado sintoma. Então, às vezes, você tem uma dor de cabeça, vai no médico, o médico pede uma ressonância, uma tomografia, e nessa ressonância, tomografia, você acaba descobrindo um aneurisma, e ele vai ser um aneurisma incidental. Então, incidental quer dizer que não rompeu, você vai clipar esse aneurisma ou embolizar, quer dizer, você vai tratar o aneurisma, vai excluir ele da circulação, o sangue vai fluir livremente pelo aneurisma e você vai zerar o risco dele sangrar. Então esse é o melhor aneurisma, independente da localização. Existem localizações que são acessíveis por procedimentos endovasculares. Então é um cateterismo que se faz ou pela femoral, né, ou pela virilha, ou pelo braço, que é a radial. Você cateteriza o cérebro e acaba excluindo esse aneurisma por uma mola que chama coil, ou então por um stent, que é uma molinha, que é como se fosse uma mangueirinha que faz o sangue fluir numa direção só e faz ele não ir para o Entendi. aneurisma. Esse é um procedimento endovascular. É como se fosse um E existe, procedimento endovascular que você está falando, porque, por exemplo, eu tive agora, é um, 3 meses é um, atrás, eu tive um infarto e eu coloquei um stent numa artéria é a agora que estava mesma coisa. 100%. É a mesma coisa? É a, Ah, mes, tá. é a mesma coisa, só que se Mesmo faz no procedimento. cérebro. Muda, Só que feito muda no o cérebro. tamanho Tá. muda o tamanho da mola, né, que é o stent, e no coração você não tem que excluir nada da circulação. No coração você não exclui nada da circulação, você não chega a colocar coil, mas no cérebro Entendi. você coloca. Isso é um procedimento endovascular, você entra e sai no mesmo dia ou entra e sai no outro dia, mas é mais simples. Agora existem aneurismas que você não pode acessá-los por via endovascular, então você é obrigado a fazer cirurgia. Então, nesses aneurismas, existem localizações que são mais propensas a se fazer cirurgia e outras menos propensas. Um aneurisma de artéria cerebral média, que é onde se dá toda a movimentação, né? A artéria cerebral média é onde irriga a cápsula externa, que é por onde a gente movimenta, ele tem que ser clipado. Você tem que fazer a cirurgia, porque é mais seguro se fazer a cirurgia do que você ir com uma mola ali. Porque você tem que fazer tanta curva que você lesa a artéria e você causa algo que é uma isquemia a posteriori. Então, depois que você faz o procedimento endovascular, você causa um AVC no paciente. Ah, entendi. Então o procedimento é como você fez, como eu fiz agora, né? 3 meses atrás, no coração. Só que no coração. Porque Sim, o sim, método é o mesmo, pela veia também, né? Ou você pode fazer pela virilha, como você citou agora. é a mesma Ou coisa. É a Ah, mesma tá, coisa. cara. Igualzinho, então, né? Só que tem essa É, diferença que você citou agora, né? Do tipo de aneurisma, né? agora coração. Sim, agora isso daí vai se ver por vários aspectos. Um aneurisma que tem um colo largo, colo é a inserção dele na artéria. Então, quanto Certo. mais largo for esse colo, mais propenso é o aneurisma de ser clipado, tem que fazer cirurgia. Se o colo for estreito, é mais propenso para eu colocar uma molinha dentro dele. Então, assim, dependendo da característica que tem do aneurisma, é a decisão que eu tenho clínica de fazer por procedimento minimamente invasivo, procedimento minimamente invasivo, ou fazer a cirurgia aberta. E a cirurgia, eu tenho uma vantagem sobre o procedimento pela virilha, que às vezes eu posso clipar múltiplos aneurismas e dependendo da onde é o aneurisma e do tipo dele, às vezes eu posso clipar de um lado e do outro do cérebro por um acesso só.
Como é que é falando do tratamento, né? A gente está falando de como é feito, né? O tratamento do aneurisma, que é bastante variável, né? Pelo que o senhor está dizendo agora aí, explicou, né? Podendo depender não só aí do histórico de saúde do paciente, mas também, né, do tamanho, né, do aneurisma, né, doutor? E se está ou não Sim, vazando. Explica um pouco isso aí para gente, para o telespectador. Como é que é isso? sim. Quando o paciente tem um aneurisma que descobre já pelo vazamento dele, ele está roto, Uhum, ou você pode embolizá-lo, que é justamente colocar aquela molinha como um fator protetivo, então você protege para não vazar mais até fazer uma cirurgia. Então você emboliza e depois opera ele, você exclui ele por cirurgia. Ou às vezes você espera um tempo, porque dependendo do tempo que o paciente demora para chegar no hospital, o cérebro fica friável, ele fica ruim de ser operado. Você opera ele numa fase mais tardia. Ou você uhum, opera muito precocemente o aneurisma, ou você espera um tempo relativamente grande, aí de uns 20 dias, 15 a 20 dias, que é para o cérebro não estar inchado, não estar friável, para na hora de você abrir o cérebro e afastar as facetas do cérebro, né, afastar os lobos cerebrais, você conseguir fazer a cirurgia sem machucar muito o cérebro. Porque eu preciso, para fazer a cirurgia, dos caminhos naturais. Então eu vou dissecando os caminhos que já existem no cérebro. Então, geralmente, é a fissura silviana, que é por onde tem uma veia bem importante. Eu disseco as veias, disseco as artérias e chego até a carótida. E da carótida eu vejo onde está o aneurisma, né? Porque os ramos da carótida são onde vão se dar os aneurismas, e aí eu clipo o aneurisma. Mas isso numa fase mais tardia é mais fácil de ser feito, uhum. numa fase mais precoce também é mais fácil de ser feito, no meio termo não é tão fácil. O que acontece é que quando você tem um sangramento, geralmente do sétimo ao 14º dia, você tem um pico de vasoespasmo, quer dizer, a artéria, para parar de sangrar, ela se fecha. Então ela fecha como uma reação natural. Ela vai Uhum. fechar para não sangrar. Nesse fechamento, ela vai isquemiar aquela área, uma área do cérebro vai parar de ter sangue. Como tratamento clínico, o paciente na UTI, eu tenho que subir a pressão para tentar vencer essa pressão da artéria, né? Eu subo a pressão e aumento bastante o volume de sangue do paciente, tá? Diluo bastante o sangue dele. Isso é o tratamento. Para fazer esse tratamento, se eu não tenho a resolução do aneurisma, a hora que eu subir a pressão arterial, eu vou romper o aneurisma novamente. Então é por isso que existe um sofisma na medicina que diz que aneurisma diagnosticado é aneurisma operado. Uhum. A gente está vivendo, doutor Renato, um momento, né, delicado que é essa pandemia, né, que a gente está vivendo aí já mais de um ano já, né, e existem várias doenças aí causadas também, né, devido à pandemia. Quarentena, você preso dentro de casa, tudo isso acontece. Eu queria saber se, no caso do aneurisma, eu acredito que não, mas o senhor que vai me responder, né? Não tem algum problema que leve a isso, por exemplo, esse confinamento que a gente está vivendo, o modo de vida que você está vivendo, né? Nessa situação que você não pode sair, você tem que, né, ficar em casa, preso, aquela coisa toda. Que tipo de situação também causa o aneurisma, né? Porque, por exemplo, o coração, no caso, aí pressão descontrolada, pressão alta, né? Também é mais ou menos os sintomas do que você tem também na questão do coração, né? Quando você infarta, por exemplo, como foi o caso que aconteceu comigo, né? Existem outras causas também que pode levar Na, a na um verdade, aneurisma? na Como verdade o é que que... aconteceu, na verdade o que aconteceu na pandemia foi que as pessoas deixaram de se cuidar. Então, a pressão alta deixou de ser tratada, a diabetes deixou de ser tratado, a obesidade aumentou porque as Uhum, pessoas deixaram de fazer exercício físico e isso faz com que você tenha um aumento da incidência de aneurisma, né?
os pacientes acabaram sendo cada vez mais graves e com essa política do fique em casa, muitos pacientes deixaram de fazer o tratamento clínico precoce e preventivo e eles chegam no hospital já com uma ruptura de aneurisma, entendeu? Então, basicamente, você deixou de ter o segmento das pessoas e você passou a tratar pessoas bem mais graves. Porque quando você trata o diabetes e a pressão alta, muito provavelmente você tenha menos infarto e menos aneurisma. Isso é fato, tá? Quando você deixa de tratá-los por um medo exacerbado até por conta da pandemia, você acaba ficando suscetível à ruptura. E como eu disse, é muito mais fácil, a chance de se ter complicação no aneurisma que não está roto, que não rompeu, que você descobriu incidentalmente, é em torno de 1,5%. E já as margens de chance de complicação no aneurisma que rompeu são totalmente maiores. O paciente que rompeu o aneurisma tem 50% de chance de óbito na primeira hora. Então, rompeu o aneurisma, metade das pessoas só vão conseguir chegar ao hospital. Tá? A maioria vai, então 50% vai morrer. Dos pacientes que sobraram, 1/3 dos pacientes vão ficar com sequelas muito graves. Então, vão ficar acamados e dependentes de cuidados o resto da vida. 1/3 dos pacientes vão ter sequelas leves a moderadas. Quer dizer, vai conseguir fazer a atividade do dia com dificuldade, geralmente um membro vai deixar de funcionar ou então vai ter dificuldade cognitiva, vai ficar esquecido, vai ficar com déficit neurológico. E o único terço que sobrou dessa metade que sobreviveu vai ser os pacientes assintomáticos praticamente ou muito leves. Isso o aneurisma que rompeu, né? Rompido. O não rompido... Que rompeu e tratado. Mas o não rompido, pelo que eu estou vendo aqui, os médicos eles optam por não tratar o aneurisma não rompido. É isso? Quando não rompe. Quando não rompeu, você tem a chance de complicação de 1,5%. Entendi. Só. Quando rompeu, no tratamento 50%. você tem a chance... vai dar 12,5% dos pacientes só que saem bem. Nossa. Agora, então, na verdade, o que a gente vê é que a prevenção sempre é melhor. Que é muito melhor você pegar um aneurisma descoberto incidentalmente do que um aneurisma roto, né? A gente, quando estava falando agora da pandemia, o aumento do risco, né? Pode incluir, porque você está em casa, você come mais, você bebe mais, quem é fumante fuma mais, né? Esses fatores, né, no caso, no entanto, eles podem aumentar o risco. São esses os riscos do aneurisma, sim. Porque o que acontece? Você tem que ter uma predisposição. Sim, você tem uma predisposição a ter aneurisma. Então, a sua artéria é mal formada. Ela não tem uma camada, ela tem falhas na camada média, tá? Você já tem essa predisposição. E você aumenta esse risco de ruptura com o aumento da pressão, com obesidade, que também vai levar, em um segundo momento, ao aumento da pressão. A obesidade vai aumentar o risco da pressão, o risco de você ter uma pressão alta, e o diabetes. E se você tem histórico, histórico na família? Também é um risco. A minoria dos aneurismas são familiares, né? Em torno de 10 a 15% só dos aneurismas, eles são ditos como familiares. Então, você vai considerar um aneurisma familiar quando o pai tem aneurisma. Então é pouco, por essa porcentagem é pouco, 10, 15% é baixo. É pouco. É pouco, 10, 15%, mas que é familiar. Então, para fazer rastreio em família, é baixa a possibilidade de em um pai ter, um único parente seu ter aneurisma, você ter, tá? A possibilidade é baixa. Porém,
para que o aneurisma ocorra, você tem que ter essa fragilidade já. Então não quer dizer que sua geração toda tenha esse comprometimento, né? Esse comprometimento da artéria, mas isso pode ter nascido com você, você pode ter sido o primeiro, né? Então é por Mas não isso que deixa de você ser um tem fator toda vez também que leva, né? Não deixa de ser, por mais que seja mínimo, né? Não deixa de ser um fator, né? O histórico do aneurisma na família, né? sempre tem que ser investigado. É uma coisa a mais. Então, quando você fala que alguém morreu de aneurisma, já acende aquela, na família já acende aquela luzinha, que é para eu fazer um exame. Porque o exame hoje, antigamente você tinha que fazer arteriografia, que é o exame pela virilha, que é um cateterismo do cérebro. Antigamente era feito só dessa maneira. Hoje você consegue fazer com ressonância. Você faz uma ressonância com contraste e vê se tem aneurisma ou não. Ah, tá, entendi. E outra coisa, as sequelas, né? As possíveis sequelas do aneurisma. As sequelas são muito dependentes do local que o aneurisma acometeu. Então existem aneurisma de circulação anterior, posterior. Posterior é quando pega cerebelo. Quando você pega alguma coisa no cerebelo, geralmente leva a óbito, porque vai comprimir o tronco cerebral e você para de respirar. Se você sobrevive, muito provavelmente, clipa, você vai ficar com uma sequela de, como eu posso te falar, de postura. Então, uma sequela postural, como se você tivesse uma labirintite que não passasse, tá? Ou então alguma dificuldade de engolir, uma disfagia, né? As sequelas de circulação anterior, a maior parte dos aneurismas, quando rompem, você tem sequela motora. Então, é como se você tivesse um derrame. Uma parte do seu corpo para de responder. Então você não sente mais um braço e uma perna, ou você tem uma dificuldade visual ou uma dificuldade auditiva, mas essas são as sequelas que geralmente acometem quem teve aneurisma. E não ficar com nenhuma sequela, ou eu estou errado? Não ficar com nenhuma Com sequela, sequelas. como eu digo, não ficar com sequela em torno de 12%. É baixo, Outros depois a podem, ruptura é sim. bem baixa. E as alterações neurológicas, semelhantes a são parecidas com o AVC? É como Uma se fosse dificuldade o aí. aneurisma, é até classificado, é uma das causas de AVC. Então, o sangramento é classificado como se fosse um AVC hemorrágico. Então, o sangramento que você tem é um AVC hemorrágico. O outro tipo de hemorragia que você tem, um outro tipo que você tem no cérebro, é o sangramento talâmico, são por microaneurismas. Então, aquele sangramento por pressão alta que você tem, chama microaneurisma de Charcot-Bouchard. Então, ele é um tipo específico de aneurisma, mas esse não tem como você clipar. E as pessoas que já tiveram, doutor, um aneurisma, né? Elas têm um risco maior, por exemplo, de ter um novo aneurisma, um novo acontecimento, um novo evento desse? Tem, tem. Tem porque como você Por já quê? teve o aneurisma, então quer dizer que você já tem a fragilidade na artéria, tá? Então isso é um dado. Quando você tem um aneurisma, você tem que realmente ver se o aneurisma está tratado, porque ele pode voltar a crescer. Então ele voltando a crescer, você pode até voltar a ter que operá-lo ou voltar a ter que embolizá-lo. E ele pode não existir numa artéria e existir numa outra artéria, porque ela tem a fragilidade. Se você não tomar conta da pressão alta, da diabetes, muito provavelmente apareça em outro lugar. E do fumo, principalmente quem tem aneurisma não pode fumar de maneira alguma. De jeito nenhum, né? Não pode ser fumante, não pode fumar. Mesma Não. coisa, né? Eu tive também, quando eu tive o infarto, que eu coloquei o stent, foi a primeira coisa que o médico me falou. Falou, Sérgio, eu sou fumante, era fumante, fumei durante 45 anos, imagina, né?
Tô com 61, viu, doutor? Tô com 61. E ele falou, olha, se você quer realmente continuar vivo, esquece o cigarro, porque eu tava com numa das artérias, estava entupida de um jeito que a própria nicotina, ela criou como é que chama? Uma parede, né? Ali na passagem Ela da veia. predispõe, ela predispõe Exatamente. ao entupimento pela gordura. E isso acontece E também no caso do cérebro, no no cérebro, cérebro, na veia do no cérebro. cérebro, a mesma coisa. Só que o que acontece? No cérebro, você tem os mesmos cuidados, você colocou o stent. O cuidado é o mesmo. Você, por um tempo, tem que ficar tomando AS, por um tempo tem que tomar Eu o também. Marevan, né, ou o Tô clopidogrel. tomando. Geralmente eles dão clopidogrel e AS. É. Você vai tomar o clopidogrel por 6 meses e a AS por 2 anos. Muito provavelmente isso no cérebro é a mesma coisa. E aí você sai correndo atrás do prejuízo, porque a pessoa não tem só o aneurisma. Quem tem um aneurisma roto, geralmente tem aneurisma, tem um problema de entupimento da artéria, então tem ateromatose, tem outros problemas, a hipertensão, o diabetes. Quer dizer, se você tem o diabetes, acho que é o mais grave, né? Se você tem diabetes, acho que é a situação Não, mais grave, o você tendo aneurisma, aneurisma o e aneurisma, pro aneurisma é pior, pro aneurisma, por incrível que pareça, como é artéria, é pior o fumo e é mesmo. a pressão alta. Pro coração, o diabetes é pior. Para o coração, né? O diabetes é pior, né? O meu caso foi, eu não tenho diabetes, graças a Deus, né? Apesar de ter tido um histórico na família que o meu pai morreu de diabetes, né? Do diabetes mas fora isso já tem mais de Mas você 30 conseguiu anos, cuidar. né? Não, eu nunca tive nada, não tenho, minhas irmãs já Não, fizeram sim, exames, conseguiu cuidar, não tenho. não ficou obeso. Não, não tive nada, não tenho. O meu problema realmente agora, porque eu tive que parar de qualquer jeito, foi o negócio do cigarro, do fumo, isso acabou. O tabagismo. Desde quando eu fiz tabagismo, né, já era. E não tem. Inclusive, eu estou vivo hoje porque os médicos até não entenderam, porque eu fiquei quase 20 horas sem o atendimento necessário, né? Sem colocar o stent que eu deveria ter colocado. Mas fiquei controlado com morfina, com tudo, com aquilo lá. Mas tive um pequeno dano no coração, não tem jeito, né? Mas eu tenho que colocar, inclusive, um outro stent. Quando você tem um infarto, você tem 90 minutos para colocar um stent no coração. Acho que ele deve ter falado isso para você, que é para não lesar o tecido. Eu tive um pequeno dano que demorou muito, eu tive muito tempo para ser atendido, mas foi controlado, né? Agora eu tô com uma outra, com 80%, que eu tenho que colocar um outro stent agora. Aí já é preventivo. Exato. Então, mas aí é preventivo. Sim. Então, aí você não tem no cérebro, no caso, você tem no coração. No cérebro já é. Aliás, quanto tempo, doutor, a pessoa tem para ser socorrida para evitar grandes sequelas no caso do aneurisma? Qual é o tempo que ela tem? Todo paciente, um paciente com um derrame, eu vou falar um derrame porque o paciente que tem um sangramento intracerebral tem o melhor atendimento em menos de 90 minutos. Eu aumento muito a chance dele de sobrevida. Se eu demorar mais de 4 horas, eu diminuo a chance e mais de 12 horas eu faço com que a chance dele seja muito, muito restrita. Caramba. Agora, só para que o nosso telespectador tenha consciência, né, doutor Renato? Porque a gente fala aqui para um público, né, de pessoas, vamos dizer assim, são pessoas mais simples, é o povo, né? A Assembleia Legislativa, através do canal dela, exatamente, que é a Rede Alesp, né? É uma TV popular, é uma TV que fala para o povo, né? Então a gente precisa usar uma linguagem mais fácil, né? Para que o nosso telespectador entenda. Existe alguma maneira, né, de ser evitado o aneurisma? Fora o que a gente falou aqui do tabagismo, não, mas ser tratado sim.
ser evitado, você tem que ter aquela predisposição genética, e às vezes até criança pode ter aneurisma. Então você não pode falar que todos os aneurismas podem ser evitados. Até Mas criança tratando também pode ter tabagismo, aneurisma. sim. Mas tratando tabagismo, hipertensão, você já evita. Mas o principal é fazer na suspeita, fazer a consulta, fazer o exame para o diagnóstico e, se diagnosticado, o tratamento precoce para evitar sequela. Porque depois que estiver sequelado, não volta. Não tem jeito, aí não tem volta, vamos dizer assim, é isso? Sim, então a melhor coisa é que se faça o tratamento quanto antes e o diagnóstico quanto antes. Diagnóstico precoce, tratamento precoce. Muitas vezes o tratamento é minimamente invasivo, como você mesmo fez no coração, não precisou fazer ponte de safena, fez tratamento endovascular. Você faz o tratamento endovascular também no cérebro, então isso traz uma sobrevida muito grande. Então o principal é não deixar de ter os cuidados necessários, porque na pandemia todo mundo ficou com medo, deixou de sair de casa, deixou de tratar pressão alta, deixou de tratar diabetes, deixou de tratar tudo, e acaba tendo como conta no final de tudo, como consequência, vamos dizer assim, uma doença que acaba lesando e incapacitando o paciente. É verdade. Doutor Renato, a gente chegou aqui ao final do programa, eu queria agradecer muito a tua participação. Doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, obrigado mesmo, eu sei que você está aí, né, num lugar que não é muito atípico para a gente fazer, mas foi bom, tá dentro do restaurante, mas deu para fazer. Corrido mas o home office, doutor, é isso, o home office é de qualquer lugar, né? Então você tendo uma câmera, tendo um celular, você faz de qualquer lugar. É a 4ª reunião que eu faço hoje. Olha aí, tá vendo? Dentro de um restaurante, né? Por exemplo, no restaurante, no bar. Tá certo. Você tendo o aparelho, você faz de qualquer lugar. Isso aqui é bom, home office, né? Isso aqui é legal. Excelente. Doutor Renato, obrigado, viu, pela tua participação. Abraço. Mais uma vez, te agradeço. Muito obrigado pelas explicações. Se trata aí da coronária. Tá bom, deixa comigo. Tô me tratando, acabou tudo, fumo, tudo, acabou. Agora é só me tratar e sair dessa e colocar esse outro estente, né? Se Deus quiser, claro, vou fazer, não coloquei ainda por causa da UTI. Deus é grande. Obrigado, doutor. Grande abraço. Vai dar tudo certo. Abraço, até mais. Tchau. Pois é, gente. Esse foi mais um programa Alesp Conecta, que você acompanhou aqui na nossa Rede Alesp. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Até o nosso próximo programa.